Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Nicolife e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas de como nós podemos fazer uma análise de ativos financeiros eficiente e rápida, né? De uma maneira muito simples, muito prática e muito eficiente também. Tá bom? Então, eu vou expandir meu gráfico aqui para conversarmos um pouco sobre as propriedades que os gráficos e que os ativos financeiros possuem. Eu vou pegar um prazo um pouco mais longo aqui do S&P 500 para fazer a análise. E, e aqui, pronto, nós temos um gráfico, né, do S&P 500, ele está no período semanal. E podemos ver aqui claramente que esse ativo caminha em uma tendência de alta. Então, os ativos financeiros negociados em bolsa, eles são uma das características é exatamente essa, que eles possuem tendência, né? Eles não são, por exemplo, estacionários, onde ficam andando só dentro de uma faixa de preço, né, laterais, não. Eles se movem tanto para cima quanto para baixo, e a identificação dessa tendência é algo muito importante no momento de você operar. Então, algumas pessoas olham, por exemplo, um ativo caindo. Eu vou aqui colocar um exemplo muito claro, que é o da General Electric. Então, por exemplo, você vê uma ação em tendência de queda e que começa a cair, e aí olha que aquele ativo está barato e te dá uma vontade de comprar aquele ativo. Então, isso é um conceito errado. Por quê? Porque nós estamos comprando alguma coisa que está caindo. E uma maneira muito simples de identificar a tendência e muito eficiente é olhando as médias desse ativo. Então, por exemplo, eu vou colocar uma média móvel aqui de 21 períodos, que representa um mês mais ou menos. Opa. 21 períodos. Eu vou colocar outra média de 50 períodos. Pronto, veja. As duas médias estão inclinadas para baixo. Então, claramente, eu consigo identificar que a tendência desse ativo aqui é de baixa e que não é um momento bom para eu comprar. Por quê? Uma das características das séries temporais, já que elas são tendenciosas, é que elas continuem por um tempo nessa tendência. Então, essa tendência, existem vários fatores que fazem com que essa tendência se propague, que ela continue caminhando no mesmo sentido e faz com que esse ativo tenha até um comportamento inercial. Então, ou seja, ele começa a cair, cair, cair e algum dos motivos aqui de queda é uma própria inércia desse ativo aqui, ele continua caindo. Então, não podemos comprar, ou não é aconselhável comprar ativos que estão com as médias embicadas para baixo, porque significa que naquele momento, naquele intervalo de tempo, aquele ativo tem probabilidade de cair e pode continuar caindo, tá bom? Então, o alerta foi dado do cruzamento das médias aqui em cima. Ó. Quem tinha GE podia ter saído aqui já de uma maneira melhor, tá vendo? E agora, usando o S&P 500 para continuar a nossa análise, veja, as médias estão embicadas para cima. Em alguns momentos, ó, que as médias se aproximam, a azul, por ser um tempo menor, ela tem 21 períodos, ela responde aos movimentos mais rápido e a amarela responde de uma forma mais lenta. Então, elas vão se aproximar e depois se distanciar de acordo com o comportamento do ativo. E na medida com que elas se aproximam, significa que o ativo está sem tendência. Ele começa a andar de lado, ele pode estar descansando e, ou se não corrigindo o movimento anterior que ele fez, então ele subiu, começa a cair, e aí essas médias se cruzam. Mas à medida com que elas definem o movimento, tá vendo? Fica muito claro que esse ativo é altista e eu posso absorver todo esse movimento aqui, eu posso comprar, né? E permanecer comprado. Aqui, nos dias atuais, as médias começam a querer se juntar. Parece um descanso, né? Todo mundo falando em correção e também por causa do cenário
político, né? Político e econômico mundial, muitos analistas achavam que aqui é um momento de correção. Hoje o S&P está subindo, fazendo uma nova máxima aqui dessa consolidaçãozinha que ele não vinha fazendo nas últimas 3 semanas e parece retomar uma alta. E essas médias ainda se mantêm distantes, mas se o S&P começar a corrigir essa última alta aqui, elas vão se aproximar e é um sinal para quem está comprado aqui ou se proteger ou se não vender o ativo, mas você tem um sinal muito claro com as médias. Na previsão estatística, quando bancos, por exemplo, utilizam métodos de matemática de economia, né, que nós chamamos de econometria, é exatamente isso que ele faz também. Ele faz um cálculo aqui passado e fala se a tendência é de alta ou de baixa. Então, se o preço das ações está subindo, com certeza os cálculos estatísticos também vão falar que a tendência daquele ativo é que suba. Os cálculos estatísticos só vão dar uma venda, falar, ó, agora a tendência é de queda, quando o passado dele já for uma queda, né? Porque ele vai fazer as contas em cima do passado. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é que nós conseguimos identificar pontos estratégicos de compra, que são as regiões de preço. Perdão. Ó, é o famoso suporte e resistência. Então veja, quando o S&P 500 chegou no fim desse ciclo aqui de alta e essas médias se aproximaram, ele começou a se consolidar. E aí começou a caminhar numa região onde você podia ter um parâmetro aqui, tá vendo? Você tinha 2 parâmetros, uma das mínimas e outra das máximas onde ele caminhava. E aí acabou rompendo essa máxima histórica, veja, fazendo uma nova máxima, as médias abrindo, embicadas para cima, né, direcionadas para cima, mostrando tendência de alta. E aí logo após a compra aqui ele cai, nós ficamos muito preocupados, nossa, e agora? Será que vai continuar caindo? Não, ó, ele continua a tendência de alta e agora se encontra aqui nas máximas. Tá vendo? Então a segunda dica é definir esses pontos de compra e saída também. Então, por exemplo, ó, hoje, para quem está comprado, um ponto muito interessante. Espera só um minuto. Um ponto muito interessante é essa linha horizontal aqui, ó, que são as mínimas anteriores que ele fez. Porque se ele passar dessas mínimas aqui para baixo, muito provavelmente os investidores começam um movimento de venda e aí com a inércia, com a tendência, esse ativo pode cair mais, né? E aí você consegue controlar os seus pontos de compra e venda através das regiões de suporte e resistência. Outro ponto legal para se avaliar são os canais de tendência. Então, por exemplo, se eu tenho que esse ativo sobe, por exemplo, eu posso aqui nos pontos onde ele toca o meu canal de alta, essa reta de alta, comprar esse ativo também. Por quê? Porque ele corrigiu o movimento que ele vinha fazendo, mas dentro desse canal, dentro dessa reta horizontal, ele continua na tendência de alta. É o intervalo por onde ele está oscilando. Então, por exemplo, esse ativo ele oscila dentro desse intervalo. Opa, vamos subir mais um pouco aqui. Ele oscila dentro desse intervalo. Em alguns momentos ele sai um pouco para cima, e aí isso aqui é muito bom, né? Porque ele acelerou muito o movimento de alta e agora toca aqui embaixo. Mas ainda está dentro de um canal de alta. Então, as médias e os canais são ferramentas para você identificar a tendência. Quando você não conseguir fazer um canal e for mais fácil fazer esse padrão aqui horizontal, esse canal lateral, significa que o ativo está consolidado e as médias cruzando. Mas a partir do momento que define a média e o canal é possível de ser desenhado também, você consegue identificar pontos de compra do ativo e se beneficiar com a alta dele, tá bom? E a terceira dica que eu vou dar, né, a primeira foi a identificação da tendência, a segunda, a identificação dos pontos de compra através de suportes e resistência e de canais de alta, e a terceira dica é diversificar o seu dinheiro em várias ações, para que você faça uma gestão de risco financeiro em cima do seu trade. Por quê?
Toda operação, toda previsão, ela possui uma probabilidade muito grande, não muito grande, mas ela possui uma probabilidade de estar errada. Então, bancos erram, corretoras erram, analistas erram, não existe ninguém que faz 100% de acerto na bolsa de valores. Então, baseados nisso, nós temos que fazer uma gestão do risco financeiro, porque nós também vamos errar algumas operações. E aí, se eu tiver, por exemplo, 5% em cada ação, o risco da minha carteira diminui bastante, porque, por exemplo, se uma das ações cair 50%, que é algo muito assustador, mesmo assim a minha carteira teria se desvalorizado apenas 2,5%, porque eu tenho apenas 5% naquela ação, né? Então, se você unir essas três coisas, operar ativos na tendência, escolher pontos de compra estratégicos, então um rompimento de um suporte, uma resistência, ou se não, um ativo que está tocando num canal, e também distribuir o seu dinheiro em diversos trades que possuem essa característica, você está potencializando os seus retornos. Tá bom? De uma maneira muito simples, muito rápida e coerente para a análise da oscilação dos preços das ações. Tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço e até logo.